Senhor, ajuda-nos nesta noite, que sua graça nos oriente, que seu Espírito Santo nos ensine a verdade do Evangelho. Abra nossa mente, Senhor, dar-nos fome e sede por aprender de Ti. Oramos no nome de Jesus. Amém. O céu, o sexto dia, criação do homem, a parte 161 do sexto dia, é o sermão 109, a Bíblia versus secularismo, e o sermão total deve estar acima de 180 e alguma coisa. Meus irmãos, então voltemos os nossos olhos para a geografia espiritual descrita por Dante, já que estamos pregando esse romance. Então nós estamos pregando o romance de Dante, O Inferno. Eu vou pregar as três partes, são três romances, que é uma só obra, a Divina Comédia. Então nós estamos ainda à margem do pântano da Estigue, que é um rio no inferno, do canto oitavo desse romance. Ali, diante das águas lamacenta, Dante testemunha uma tecnologia infernal. No topo de uma alta torre, duas chamas se acendem subitamente. Não era uma fogueira de aquecimento, nenhuma luz de orientação, mas era um código, um sinal binário, urgente e exigindo uma resposta. E a resposta veio rápida e furiosa. De longe, uma outra chama responde ao sinal enviado, e Flégias, o barqueiro da Íria, rasga as águas em alta velocidade para capturar os peregrinos. Aquelas duas chaminhas, então, não ficaram num poema no século XIV. Hoje elas não estão em torres de pedras, mas brilham na palma da nossa mão. São os dois risquinhos azuis do WhatsApp que exige uma resposta imediata. Elas são o brilho da tela do seu smartphone que brilha 2, 3 da manhã, roubando o seu sono, ou são o ponto vermelho de notificação que sequestra o seu olhar no Instagram. Então a gente vive hoje sobre a tirania do canto oitavo. Nós criamos uma sociedade de sinal e resposta, onde nós somos condicionados como se fôssemos ratos de laboratórios, sendo motivados a reagir a cada estímulo digital com pressa e ansiedade. Assim como o sinal de fogo invocou Flégias, o demônio da agitação, no poema, nossos dispositivos invocam o demônio da distração, da pressa ansiosa e do vício pecaminoso. Esse sistema criou, então, aquilo que eu chamo de a igreja dopamina, onde cultos, músicas, pregações desenhados não para manifestar a verdade, mas para o hype, para a excitação geral. Eles funcionam como as chamas das torres. A ideia é provocar nas pessoas estímulos fortes, luz piscantes e a manipulação emocional gritando para o seu sistema nervoso. Sinta agora, chore agora, repita isso. E é de tal forma que as pessoas têm uma experiência emocional, mas não uma experiência real com Deus. Isso é o que nós chamaríamos hoje de gnosticismo bioquímico, já que isso é química pura. É a mentira de que manipular a carne produz o fruto do Espírito. Mas hoje vamos fundamentar essa verdade na rocha das Escrituras e vou confirmar isto pelos estudos mais recentes da neurociência. Então o Evangelho não é uma droga que vicia, é o alimento que cura. Minha tese hoje é mostrar que o Evangelho não manipula nossas emoções como esses cultos que são programados e desenhados para manipular as pessoas. Enquanto o mundo digital quebra o seu termostato emocional, a palavra de Deus possui o poder sobrenatural, só ela. Escute-me, só as Escrituras possuem o poder sobrenatural de curar, de restaurar a sua biologia. Deus não desenhou a sua mente para ser um cassino de emoções baratas e viciantes. Ele a projetou para ser um santuário racional da paz espiritual. A neuroteologia moderna, que é a mistura da teologia com a neurociência, em um estudo pioneiro feito pelo Dr. Andrei Newberg e o Eugênio, eles demonstram que a experiência religiosa não é pura manifestação
psicológica, mas ela é profundamente neurobiológica. Ou seja, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente canta, quando a gente ouve as Escrituras, nossos cérebros realçam certas áreas. E isso foi feito mediante imagens, ou neuroimagens funcionais, que foram escaneadas, e elas revelam, por exemplo, que a oração alivia o nosso córtex pré-frontal medião, ou seja, a gente baixa a guarda e existe uma manifestação voluntária do nosso corpo inteiro para se entregar à adoração ou para receber o ensino das Escrituras. Isso aí cria na gente uma sensação de transcendência, ou seja, a gente deixa de exercer aqueles estímulos naturais que a gente exerce quando esses hormônios agem sobre nós, para que a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, exerça em nós a sua força. Pedro diz que cada um de nós devemos receber a palavra de Deus pregada com mansidão. Isso quer dizer que o nosso coração tem que abrir guarda para a palavra de Deus entrar. Se ele não abrir guarda, a palavra de Deus não entra. Então hoje vamos tentar levantar então o capô da nossa mente para poder descobrir como a química do nosso cérebro revela a assinatura do Criador e por que a mensagem bíblica não precisa de truque para libertar o homem. Então, primeira parte aí, a química da santidade, porque a verdade não precisa de truques. Primeiro, vamos fazer uma análise da ciência. A exegese da adoração racional e a integridade humana, ela possui na sua biologia, você vê, nós estamos falando de adoração, nós estamos falando de coisa espiritual, mas que está relacionada à nossa constituição biológica. E a nossa constituição biológica foi criada de tal forma que ela é perfeitamente receptiva à adoração a Deus. Ou seja, não há nada no mundo, nenhuma terapia, nenhuma ajuda médica ou psicossocial que atinja o homem por completo e que o restaure ao seu estado de equilíbrio original. Só as Escrituras têm esse poder, e isso é glorioso, e isso vai ser a minha prova dos sermões que virão pela frente. Antes da gente entrar nessa batalha espiritual da mente, vamos tentar compreender o território onde ela é travada, que é o nosso corpo biológico. Primeiro, a gente precisa entender que o cristianismo não é o gnosticismo que despreza o corpo. Ele é a religião da encarnação. Jesus Cristo, sendo Deus, se tornou homem. Ele se encarnou, então ele tem um corpo humano até hoje. Deus se fez carne, portanto, a nossa biologia não é um acidente, ela é um projeto divino. A frase latina, muito conhecida no primeiro e segundo século, caro cardus salutis, ela foi usada por Tertuliano, e ela quer dizer o seguinte, que o corpo é a dobradiça da salvação, ou que não há salvação sem o corpo. Ele estava combatendo o gnosticismo que dizia que o corpo era mau e não prestava para nada. E ele defendeu a tese, não só ele, mas todos os teólogos bíblicos, mostrando que estava errado, que o corpo é criado por Deus e que a salvação constitui na restauração também do corpo por causa da ressurreição dos mortos. Então, vamos primeiro entender essa orquestra endócrina, que são os hormônios como mensageiro da vida. A ciência médica moderna revela que o ser humano é regido por um sistema complexo de mensageiros químicos que nós chamamos de hormônios. Produzidos então pelo sistema endócrino, eles regulam tudo, desde o nosso batimento cardíaco até o humor e a percepção da realidade. Então tudo que a gente faz, respira, vive, é controlado pelos hormônios que são liberados no nosso corpo. Então vamos tentar entender como esse equilíbrio hormonal acontece. Primeiro é o princípio da homeostase versus a maldição da alostase. Eu vou explicar esse termo para os irmãos. A homeostase, a palavra significa equilíbrio, harmonia, representa o mecanismo fundamental pelo qual o corpo humano foi projetado por Deus. Ou seja, Deus criou o nosso corpo e Ele o tempo todo faz uma varredura. O tempo todo o nosso cérebro que comanda tudo, ele faz uma varredura no nosso sistema.
o tempo todo analisando se tudo está funcionando bem. Se a pressão está ok, se o pH do sangue está ok, se o nível de colesterol está ok. Se não tiver, ele liga o alarme na hora. Então, o tempo todo o nosso sistema está escaneando cada célula do nosso corpo para saber se tudo está bem ou se tem alguma coisa errada. Deus criou isto para ser assim, para que o corpo pudesse se autoconsertar e se autocurar. Quando eu chegar no 7º dia, que eu vou pregar os sermões relacionados à vida eterna, eu vou explicar como o nosso corpo vai funcionar na vida eterna. Hoje, por causa da lei da entropia, que é a primeira lei da termodinâmica, que diz que tudo que começa com centro de energia, ou seja, tem um nível de energia, ele vai perdendo energia com o tempo. Ou seja, uma linguagem simplificada, tudo que é novo envelhece, tudo que está legal um dia apodrece. Ou seja, mostra que o sistema físico de que o corpo então nasce, cresce e ele morre. Na vida eterna, o nosso corpo não vai seguir esse processo. Ele vai se consertar o tempo todo e não mais vai ter a entropia. Porque quem estabeleceu a entropia foi o pecado. Mas isso é uma pregação para mais à frente. Trata-se então de um estado dinâmico onde há estabilidade e paz biológica, permitindo que todos os sistemas funcionem de forma harmoniosa. Então veja, a homeostase é a assinatura da bondade de Deus na nossa biologia. É a prova de que nós fomos criados para a paz e para o equilíbrio. Então o pecado e o vício é que destruiu esse equilíbrio. Mas a santidade, o sono, a oração e a vida regrada, que é a vida moral, conforme é ensinado nas Escrituras, devolvem a nós essa ordem interna. Ou seja, o novo nascimento não só nos torna homens convertidos no espírito e na alma, até a nossa parte biológica é alterada pelos novos caminhos neurais que o cérebro constrói por causa dos novos comportamentos santos que o Espírito Santo ensina a mim e a você após a conversão. Já o pecado opera o oposto disto, que é a alostase. A alostase é o vício, é o oposto da homeostase. Quando alguém introduz o vício, seja as drogas, a pornografia, o excesso de telas, nós quebramos esse equilíbrio criado por Deus interno que temos. O corpo vai tentando se equilibrar, mas ele não consegue mais voltar ao original. Esse corpo cria aquilo que é chamado na ciência de o novo normal, ou a alostase, que é uma questão estressante e dolorosa para o corpo. Eu vou explicar isso para os irmãos. Uma pesquisa feita por 2 cientistas, o Dr. Kubi e o Limal, o tema era a desregulação da recompensa. Ele mostra então o perigo disto. Quando a gente força um prazer artificialmente, seja pelo pecado ou pelo vício das telas digital, o corpo não volta ao normal. Ele altera aquilo que é chamado ponto de ajuste. Por exemplo, o nosso corpo emite ou produz a dopamina para poder gerar o prazer, a recompensa, para produzir a motivação. Então vamos dizer que a gente naturalmente tenha, o nosso ponto de prazer vamos colocar numa escala de 0 a 10, no ponto 5. Quando você está sendo motivado, a sua dopamina vai no nível 5. Perfeito. O que acontece com o vício? É que ele pega o nível da dopamina, que deveria ir no 5, ou em alguns momentos em 10, talvez o momento em que mais as pessoas experimentam esse pico de dopamina é numa relação sexual, mas isso é uma coisa que não acontece toda hora, ele e volta ao normal. Então, mas quando entra o vício, o que o vício faz? O vício faz com aquilo que suportava 10, virar 20, virar 30, virar 100, virar 1000, virar 1 milhão. Um espaço onde só comportaria uma pressão de 10. Aumenta de forma tão exponencial que rompem, que quebram, que rasgam o tecido biológico do nosso cérebro. Aí a mente cria um outro ponto de ajuste, porque quando ela joga lá em cima, ela precisa equilibrar, então ela joga lá para baixo. Ao mesmo tempo que a pessoa tem aquele pico de prazer, quando desce ela vai numa depressão profunda. Só que agora o nível de prazer dela, que era no 5,
não é mais 5, é o 2. Ao invés dela criar prazer, ela cria um ciclo de dor e desprazer. E aí, para ela tentar vencer aquela tristeza, aquela culpa, ela precisa outra vez da dose de dopamina. Aí a dose vem, aí outra vez baixa lá embaixo. Se fizesse isso 1, 2 vezes, já era ruim. O problema é que isso é feito infinitas vezes. O que aconteceu com essa geração de hoje? Ela mudou o seu ponto de ajuste. Ou seja, essa geração está tão desconfigurada neurologicamente, a sinapse do cérebro dela foi tão desconstruída que elas mudou o ponto de prazer. O que elas gostam, o que elas desejam, o que elas procuram. É por isso que às vezes você lida com um casal que você não consegue satisfazer um ao outro. Porque os dois viveram na prática do pecado tanto tempo. Por exemplo, um cara viciado em pornografia. E se ele passar na pornografia um tempo, ele nunca mais satisfará com uma mulher. Porque ele alterou aquilo que era natural. Como a relação sexual não vai emitir dopamina acima do limite, ele fica dependente. Como as sinapses foram desconstruídas, o cérebro criou pela neuroplasticidade, ele criou outras conexões neurais, aquelas antigas foram desconstruídas, isso não pode mais ser consertado. Ou seja, a pornografia destrói o cérebro mais do que a heroína, que já deixa o cara meio... ela faz pior do que isso. Uma coisa que aparentemente é prazer, mas desconstrói o cérebro humano. Não tem oração que resolve isso, irmãos. É consequência do pecado. As pessoas querem encostar a mão num fio de alta tensão e acha que não vai sentir o choque. E o choque vai destruir várias funções vitais da vida dela. Ela está pagando um preço de decisões tomadas no pecado. Por isso a lei de Deus ensina que os homens devem fugir da impureza, que as mulheres devem viver uma vida pura, porque isso não é só pecado. Isso também destrói nossa vida. Então o viciado não usa mais para sentir prazer, mas tentar aliviar o sofrimento que o próprio vício causou. Outra pesquisa do Dr. Bruce sobre a alostática, ele demonstra que o estresse crônico não altera o set point ou ponto de ajuste, mas ele também causa mudanças epigenéticas permanentes. Sabe o que é isso? A epigenética é um ramo da ciência que mostra que o ambiente em que os genes estão sendo colocados, ou o nível de erosão química que nós estamos causando neles, por causa de um comportamento errado nosso, está mudando os nossos genes para sempre. Eu não tenho tempo de explicar isso, mas eu vou dar uma palavra rápida sobre isso. Eu já preguei aqui várias vezes e disse, irmãos, o pecado é algo tão sério que ele interfere inclusive na nossa hereditariedade. Já preguei isso aqui, dizendo, o perigo, às vezes os pais por um comportamento pecaminoso, porque quando você recebe do pai, da mãe, você não só recebe as questões biológicas, recebe também as questões espirituais. E as questões espirituais e as questões emocionais interferem nas questões biológicas. Então vejam, um comportamento pecaminoso, viciante, que as telas que parecem ser inofensivas, está desconfigurando o gene humano. Daqui a um tempo, irmãos, nós não teremos humanos originais, porque as pessoas estão perdendo a cada hora essas sinapses cerebrais que Deus criou, porque o pecado está alterando agora, inclusive, a nossa constituição biológica. Teologicamente, então, a alostase é a biologia da cisterna rota de Jeremias 2 e 3, que é um sistema quebrado que exige cada vez mais esforço para reter menos água. Ou seja, as pessoas estão se expondo a uma dose de dopamina nas telas de celulares, que faz o mesmo efeito de qualquer droga que as pessoas usam, e elas não percebem que aquela dose menorzinha, mas o tempo todo está desconstruindo biologicamente a sua mente. Então esse processo de autorregulação é vital para manter a saúde física, mental e espiritual, assegurando que mesmo diante de estímulos externos e internos, o organismo retorne ao ponto de equilíbrio. Ele sai do equilíbrio e depois volta àquele ponto. Mas porque as pessoas fazem isso e viram um vício, então isso desconfigura. Então as pessoas mudou o seu nível de prazer.
Por isso que as pessoas não sentem mais prazer em se relacionar uma com as outras. O uso da tela está produzindo em nós comportamentos animalescos, egoístas e comportamentos doentios. Então as pessoas perdem a capacidade de amar pessoas, de se relacionar com pessoas. Então as pessoas estão se prendendo dentro de uma tela. A causa final disso eu vou pregar quando eu pregar daqui umas quarta-feira sobre a Babel digital. O anticristo não conseguiu em Gênesis 11 fazer o seu plano funcionar porque Deus interferiu pessoalmente confundindo a língua das nações. Mas agora ele já conseguiu fazer isso. O anticristo precisa, irmãos, para controlar todo mundo, que todo mundo seja dominado pelas telas. Como a luz altera o nosso nível químico cerebral, as pessoas serão dominadas. Eu já preguei isso aqui nos outros sermões, vou voltar a falar sobre isso aqui agora. Então, esse equilíbrio é essencial para que as funções biológicas ocorram de maneira eficiente, refletindo a intervenção divina de promover a vida de plenitude, paz integral. Quando a gente sente a paz de Deus é uma coisa que atinge o nosso espírito e que depois atinge a nossa alma. Quando a alma é impactada por essa paz, ela produz um hormônio no nosso corpo. O processo é espiritual que atinge o processo biológico. Assim, essa busca constante desse equilíbrio da homeostase é uma evidência do cuidado e do propósito do Criador em cada detalhe da nossa existência. Deixa eu refletir os irmãos aqui, o reflexo físico do Shalom hebraico. O equilíbrio hormonal, então, do corpo humano representa um reflexo físico do conceito do Shalom do Antigo Testamento, que é a palavra paz. Isso é muito comum na tradição hebraica, mas ela se perdeu na tradição cristã. Essa palavra Shalom significa paz plena. E ela não se limita apenas à ausência de conflitos, mas ela abrange principalmente um estado de harmonia interna e externa. Quando os hormônios estão em equilíbrio, o corpo alcança esse estado de descanso. Então, a mente pode, enfim, experimentar uma paz espiritual genuína. Esse alinhamento interno permite que todas as funções biológicas operem de forma eficiente, promovendo a saúde integral e a serenidade mental. Não esqueçam que Deus repete isso várias vezes no Pentateuco. Se vocês obedecerem, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês serão bem-sucedidos em tudo. E Deus enumera um monte de doenças que o povo nem teria se eles obedecessem à lei de Deus. É lógico que Deus não usou as expressões científicas, até porque a ciência daquele tempo nem entenderia isso. Mas hoje a neurociência tem dado um golpe fatal no ateísmo, porque ela veio para provar que o homem foi criado por Deus. Porque a mecânica hormônica é algo tão extraordinário que ela só pode ser explicado pela ação da criação divina. Nossos neurotransmissores e hormônios então foram criados por Deus para facilitar a vida, para facilitar o amor e a adoração. Essa interdependência somática, que é do corpo e espiritual, encontra, por exemplo, uma fundamentação bíblica importante em 3 João 1:12, onde João, o discípulo amado, escrevendo uma carta a Gaio, que era o destinatário da carta de João, ele fala assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a sua alma. Aqui a exegese mostra que aqui está transcendendo a uma simples saudação formal. João utiliza o termo grego eudostai, significa literalmente ir bem, prosperar ou ser saudável. E literalmente as expressões ter uma boa jornada ou encontrar um caminho livre. No contexto da neurobiologia, João está orando para que a biologia, para que a saúde física de Gaio, que é o destinatário da carta, tenha o mesmo fluxo livre, desimpedido, como era o seu mundo espiritual. Ou seja, a sua relação saudável com Deus deveria refletir numa vida também saudável no corpo. E isto é uma grande verdade. Quando as pessoas têm uma experiência com Deus, quando elas
vivem um cristianismo autêntico, quando elas nasceram de novo, elas têm inclusive uma vida biológica saudável que não pode ser alcançado por alguém que não conhece a Deus. Eu vou provando isso ao longo dos vários sermões. A oração de João, então, pede aquilo que o grego usa, hu ou hi, porque o y pode ser u ou i, que é higiene, que é higiene na língua portuguesa. Isso indica que não apenas a ausência de doença, mas uma vida sã de forma total, de forma integral. Ele estabelece aqui uma conjunção comparativa. O termo grego katos, assim como, ou seja, é um espelhamento divino. A saúde da alma, o estado espiritual de graça, deve atuar como o padrão regulador para a saúde do corpo, que é o estado biológico que nós já aprendemos sobre a homeostase. Ou seja, se a gente amar a Deus e viver o Evangelho do jeito que deve ser vivido, olha só, é lógico que não é isto que a Bíblia prega, porque o Evangelho extrapola as questões biológicas. Para mostrar para a gente como o Evangelho é algo divino, a crença, a vivência do Evangelho na sua plenitude produz um corpo saudável. Hoje as pessoas estão indo praticar, por exemplo, religiões orientais, e depois eu vou pregar um sermão sobre isso, por exemplo, meditação transcendental, certas práticas, a fim de ter um corpo saudável. O princípio está certo, a motivação é pecaminosa, porque a oração, a leitura bíblica, o jejum, a comunhão com os irmãos, fazem isso no nível que nada mais na existência humana pode alcançar. Então, portanto, teologicamente, a homeostase hormonal nada mais é do que a materialização física da prosperidade da alma. Ou seja, se a gente está sarado espiritualmente, a tendência é o corpo também ser sarado. Não quer dizer que nós não vamos ficar doentes, mas nós não ficaremos doentes das doenças psicossomáticas, que são doenças de origem emocional e pecaminosa. Toda doença psicossomática é um descumprimento dos princípios da Escritura. Essas doenças nós nunca teremos. Poderemos ter as outras em consequência do pecado. E 60% das doenças são psicossomáticas. Então, o corpo regulado, sem os picos destrutivos do estresse ou do vício, é o amém biológico, a obra que o Espírito Santo realizou no homem interior. João nos ensina, então, que a santidade não é desencamada, ou seja, ela é envolvente, ela é real. Ela busca se manifestar numa fisiologia que vai bem. É a expressão que ele usa, assim como vai bem a sua alma, permitindo que o crente sirva a Deus com vigor, com clareza e paz interior. Diz a Bíblia que Jesus crescia em graça e em estatura. O que isso quer dizer? Jesus crescia de forma saudável no corpo, como também espiritualmente. Jesus crescia de forma saudável nos seus hormônios, na sua neurobiologia, do mesmo jeito que ele crescia na sua estatura espiritual. E ele é o padrão para cada um de nós. Por que ele é o padrão para cada um de nós? Porque ele foi o único que obedeceu à lei de Deus de forma plena. E qualquer um de nós que obedecer a Deus vai crescer em estatura, ou seja, o corpo vai funcionar bem e o espírito também. Porque as questões espirituais serão amplificadas ou espelhadas na vida fisiológica ou biológica. Ou seja, o nosso corpo é um espelho da nossa espiritualidade. Vou repetir. O nosso corpo é um espelho da nossa espiritualidade. Segundo, a conexão entre biologia e espiritualidade. Esta relação entre corpo e espírito é ressaltada no Salmo 139:14. Davi fala assim: eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. A palavra hebraica palá, que nós traduzimos como feito, destaca a ideia de distinção, de forma distinta, peculiar, a complexidade e a grandiosidade genética, que eu já preguei aqui um monte de sermão sobre isso, e a separação para um propósito espiritual.
Qual é o fim último do homem? Ou seja, qual é o motivo pelo qual eu e você fomos criados? É conhecer a Deus e gozá-lo para sempre. O homem foi criado exatamente para manter um relacionamento pessoal com Deus. Aí está a fonte da sua saúde completa. Isso indica então que Deus teve intenção, essa intencionalidade, esse propósito divino, em criar a gente do jeito como a gente foi constituído. Nossos neurotransmissores e hormônios não surgiram por acaso, foram criados para facilitar a vida, para gerar amor e proporcionar adoração. Você sabe quais são as 3 funções principais dos hormônios? Produzir vida, produzir relacionamentos e produzir transcendência, que é a vida espiritual. Agora é o chamado hormônio da religião. Deus vai dando à ciência aquelas gotinhas. Tom, conhece isso? Conta gota, até as pessoas descobrirem tudo. Segundo, vamos entender então os pilares da química divina. Para o bom funcionamento integral do homem, Deus estabeleceu sistemas químicos principais que afetam a nossa espiritualidade. Os 4 primeiros são os principais, mas veremos outros aqui também importantes. Primeiro, isso mostra para a gente que nós não somos meros acidentes evolutivos, mas a imagem de Deus, ou a imago Dei em latim, expressa na nossa fisiologia ferramentas biológicas para nos capacitar a viver o Evangelho. Qual é a função dos hormônios que Deus colocou no nosso corpo biológico? Eles foram criados de tal forma que a estrutura deles se adequa perfeitamente e unicamente para servir o reino de Deus. Toda vez que você usa isso para seus fins egoístas, vira maldição. O corpo pune a nossa incapacidade de obedecer à lei de Deus. Vamos começar pela primeira, a mais conhecida, a dopamina, o sistema de busca, apocaradoquia, uma palavra grega. A dopamina não é apenas sobre prazer, como as pessoas podem pensar. Ela é um neurotransmissor da motivação e da antecipação. É um sistema de busca criada por Deus para nos motivar a buscar alimento, reprodução e objetivos. Espiritualmente, é o nosso motor pela busca de Deus e pelo propósito. Ela não é um hormônio mau, ela é maravilhosa. O problema é quando o diabo aumenta a dose, distorce. É quando ele hackeia o nosso sistema de dopamina e aí produz toda a estrutura de desarmonia e de controle sobre nossas emoções. Mas ela é fantástica. Ela projeta o foco para o futuro, criando uma energia necessária para perseguir o que ainda não temos. É o combustível, então, para conquista e para sobrevivência. Espiritualmente, a dopamina é o substrato biológico da esperança. E Paulo usa o termo grego apocaradoquia, em Romanos 8,19, que é a expressão ardente expectativa. É uma postura em que você está na ponta do pé com o pescoço esticado. É como se alguém subisse por cima do muro e quisesse olhar no horizonte. É alguém que está na expectativa de receber alguma coisa. Então, o pecado sequestra esse sistema através do vício, que promete recompensa e não cumpre, porque vira uma escravidão, gerando um ciclo de frustração. Mas a graça redime esse sistema, por exemplo, produzindo santidade, produzindo zelo missionário, produzindo zelo pelas coisas de Deus. É o que faz a gente vir para ensaiar aqui até meia-noite. É o que faz a gente estar no culto aqui para ouvir o pastor pregar. É o que faz a gente acordar amanhã às 4 horas da manhã para estar aqui amanhã cedo, 4h30, orando e buscando a Deus. É quando a gente coloca esses hormônios a serviço de Deus. Sem ela, ninguém levanta da cama, porque ela é o hormônio criado para isso. Ela também é a química do ainda não. É ela que nos faz levantar de madrugada para orar, buscar uma resposta que ainda não veio. Ou seja, ela é um sistema santificado, não para buscar pornografia ou likes e usá-la para viver preso a uma tela que vai destruir nossas emoções e a nossa química cerebral. Ela foi produzida para que nós tenhamos fome e sede da justiça.
O contraste com a assídia, que eu já preguei aqui para os irmãos, e é bom fazer o contraste, porque a assídia é uma tristeza ressentida pelo bem de Deus. É quando as pessoas deixam de gostar daquilo que é bom, deixam de apreciar aquilo que deveria apreciar, porque o nível de ajuste de prazer dela foi mudado. As pessoas tinham prazer, por exemplo, em ficar sentado debaixo de uma árvore conversando. Elas tinham, por exemplo, o prazer de encontrar alguém e gastar um tempo. Hoje as pessoas querem evitar umas às outras. Por quê? Porque o nível de prazer foi mudado. Isso não dá mais prazer. Não porque isso não é bom, é porque a mente delas, biologicamente, foi alterado. Como ela não tem uma satisfação completa e ela está em desequilíbrio, então ela valoriza coisas que ela nunca deveria valorizar, porque o prazer dela foi alterado. Aquilo que ela deveria gastar, que realmente ia satisfazer, ela deixa de cumprir, porque outras coisas estão dominando ela. Então vejam, a assídia é a paralisia da vontade. De forma bioquímica, o assidioso sofre um déficit de dopamina espiritual. Então ele perde a capacidade de desejar o céu. A assídia mata a apocaradoquia, que é a esperança, a expectativa da vida eterna. O crente assidioso não tem forças para orar, para buscar. Ele se contenta com a distração barata, porque perdeu a energia para as conquistas espirituais. O segundo hormônio que nos ajuda na adoração é a serotonina, que é o sistema de satisfação e a autarquia. Esse neurotransmissor regula o humor, o sono e, crucialmente, a nossa percepção de status social e segurança. Quando esses níveis de serotonina estão saudáveis, o nosso centro de medo se acalma, então nós sentimos que estamos seguros e no lugar certo. A falta desse hormônio promove a depressão, a ansiedade e a irritabilidade. Essa aqui é a chamada química do contentamento. Exatamente como Paulo fala em Filipenses 4:11, usando a palavra estoica autarqueia. Ou seja, Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece. Essa autossuficiência não acontece porque ele tem as condições. Essa autoconfiança está porque ele confia em Deus. Então, em Deus, ele sabe viver tempo de privação e tempo de abundância. Em Deus, ele sabe viver na pobreza e na riqueza. Ou seja, a sua suficiência não é a condição externa, mas sim a sua condição interna. O seu relacionamento com Jesus determina o seu contentamento. Então, trocando isso em miúdo, Paulo é aquele crente que é contente com aquilo que tem. Então ele não vai ser manipulado pelo marketing digital, ele não vai ser manipulado pelo consumismo, ele saberá fazer escolhas sábias, inteligentes, ele não vai viver endividado, ele não vai preocupar em comprar coisas para promover status, comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem ele nem sequer conhece. Por quê? Porque ele se contenta com o que tem. Se ele anda de Mercedes ou de Fiat 147, está tudo bem. Se ele tem, está ótimo. Se não tem, também está ótimo. Porque ele não muda, porque as circunstâncias mudam. Mas quem é que faz isso? Primeiro, é uma ação da obra da graça que interfere na nossa alma e que imprime na nossa biologia. Por que o marketing digital vende assustadoramente? Porque o diabo descobriu a ferramenta que controla o nosso comportamento. Por isso as empresas garantem, eu vou vender 100 milhões de unidades. Porque sabe, de cada 10 pessoas que clicam, 6 compram. E cada vez mais eles estão descobrindo a forma de chegar um momento em que as pessoas não terão mais a capacidade de dizer assim, não quero. Porque isso é um controle químico. E que eu e você não temos o controle, se a gente não tiver o equilíbrio interior. Diferente da dopamina que diz, eu preciso mais, a serotonina diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É a química do já possuo. E ela é ativada poderosamente. Sabe qual é o gatilho que ativa esse hormônio? A gratidão. Vou pregar um sermão sobre os frutos do Espírito e os hormônios. Para os irmãos verem que coisa extraordinária. Uma pessoa grata tem um nível de satisfação extraordinário. Uma pessoa ingrata, ela não pode ser satisfeita. Você pode dar para ela o que for, melhor casa, melhor carro, melhor casamento, melhor marido, melhor filho, melhor isso, melhor aquilo. Ela sempre estará reclamando, murmurando, porque ela não
pode ser satisfeita. Essas coisas evidenciam se a gente nasceu de novo ou se a gente não nasceu de novo. Uma das coisas que vocês vão aprender: no céu não terá ninguém com nenhum desses problemas. O ingrato jamais terá o Espírito Santo. O ingrato jamais poderá herdar a vida eterna. Porque a gratidão é uma condição necessária. Paulo disse, e é ordem bíblica, de que a gente precisa crescer em ações de graça ou em gratidão. Eucaristia, que é a palavra grega para isso, ações de graça ou gratidão. A gratidão é que aciona o hormônio. O gatilho desse hormônio maravilhoso é a gratidão. O que é o contraste com a assídia? A assídia é caracterizada pelo horror-loque, o horror ou a aversão ao lugar onde se está. O assídio nunca está satisfeito nem com aqui e nem com agora. Ele sempre deseja um outro lugar, um outro momento, fazer uma outra coisa. Ou seja, é a falência da serotonina espiritual. A ingratidão crônica da assídia impede que o cérebro entre em repouso, gerando tristeza amarga, e isso destrói a alma. E eu posso dizer uma coisa aqui para os irmãos: se tem uma coisa que os crentes perderam, irmãos, foi a alegria. O tempo de tela produz, eu já preguei aqui mostrando como o tempo de tela desconstrói os caminhos neurais e produz a amargura. Já falei aqui sobre as micro-rejeição que o tempo de tela produz no nosso sistema cerebral e como isso desconstrói a gente. Então, veja, o fato das pessoas estarem vivendo uma vida e não se enchendo de gratidão e de alegria, elas estão ficando amarguradas. Por exemplo, o Conselho Mundial de Medicina, no seu último boletim, diz que a principal causa dessa epidemia de câncer é a amargura. O corpo está sofrendo por causa dos hormônios liberados em virtude de um sentimento, irmãos. Estou dizendo que todo caso de câncer é isso, mas o conselho mostrou que a principal causa é a amargura. O terceiro hormônio é a ocitocina, é o sistema de vínculo e a koinonia eclesial. Conhecida como o hormônio do vínculo ou hormônio do amor, a ocitocina é liberada pela hipófise durante o toque físico, o abraço e o contato visual. Quem namora aí, que é casado, sabe que esse hormônio é extraordinário. Ela reduz drasticamente o cortisol, que é o estresse, o hormônio que promove o estresse, e fortalece a imunidade. O ser humano, então, não foi desenhado por Deus para isolamento. Biologicamente, a solidão é inflamatória. Esta é a base biológica para a koinonia, para a comunhão profunda, e para a eclesiologia, que é a vida na igreja. Não é à toa que a Bíblia ordena: saudeis uns aos outros com ósculo santo. Por que a Bíblia manda todo mundo dar um beijo? Por causa do toque do rosto no outro rosto. Esse hormônio dura mais ou menos 30 minutos. Por que ele é dado pouquinho assim? Deus é muito sábio para que a gente esteja o tempo todo vivendo em comunidade. O fato de você vir à igreja, abraçar os irmãos, nós não beijamos no rosto porque a nossa cultura não tem isso, mas nós damos aperto de mão, que também vale. Então o aperto de mão, um abraço, e todo mundo que eu passo, já viu que eu toco na cabeça, eu toco no ombro. Por que eu faço isso? Primeiro, para mostrar meu carinho para as pessoas. Porque quando alguém passa perto de mim e que me toca do jeito correto, na hora não dá um bem-estar na gente? Não é isso? Principalmente a pessoa que está nos tocando for alguém por quem a gente alimenta qualquer relação ainda mais profunda. Acontece com a minha mulher. Se ela me tocar, passar a mão no meu ombro, gente, valeu a vida toda. Não produz aquela coisa gostosa? É por isso que o culto online não libera esse hormônio. A gente tem que estar presente. O culto online é um culto, vamos dizer assim, meia boca. É uma questão transitória, passageira. Mas as pessoas não têm a mesma relação como o culto presencial. Porque você abraça, você fala com a pessoa, você olha nos olhos, você sente, você vê. Você cria uma relação, você vê se a pessoa é sincera ou não com você. Porque o corpo fala muito mais do que as nossas palavras. Isso cria um sentimento. Mas esse hormônio só é produzido se houver comunhão. Olha só, nós não fomos ou não fomos criados para viver uma vida maravilhosa. Teologicamente, a ocitocina nos permite sentir segurança para clamar Abba Pai, como está em Gálatas 4 e 6, gerando confiança filial de que somos amados e pertencemos a uma família eterna. Vou pregar depois o que acontece quando alguém é batizado com o Espírito Santo. Sabe qual é o hormônio que é liberado no batismo do Espírito Santo? Ocitocina. Paulo diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração
pelo Espírito Santo que nos foi dado. Todos os irmãos que falam em línguas percebem que quando você fala em língua, não produz uma sensação de prazer no coração? Isso é ocitocina. Esse hormônio é liberado e você sente. Olha só, o Espírito Santo produz um efeito biológico. Você sente as emoções produzidas por esse hormônio. Agora, aqui nós temos o contraste com a assídia. Um dos sintomas clássicos da assídia é o isolamento misantrópico, quando as pessoas estão presas a si mesma ou têm medo da humanidade das outras pessoas. Então, o crente assidioso evita outros irmãos. Para ele, a comunhão é chata. Todo dia, um irmão falou: eu não consigo receber pessoa na minha casa. É óbvio que essa irmã precisa ser sarada, porque se tem uma coisa que é natural na gente, é receber as pessoas em casa. A hospitalidade é um dom que Deus dá a seu povo, e a Bíblia diz isso. Por que as pessoas não têm essa questão? Por quê? Porque alguma coisa alterou o ajuste dela. O ponto de desejo dela foi alterado por algum comportamento. Então, aquilo que normalmente daria prazer a qualquer pessoa, ela não vai ter. Por quê? Porque o comportamento dela produziu um ponto de ajuste diferente daquele que deveria ser equilibrado. Então, a assídia bloqueia a ocitocina porque convence o indivíduo de que as pessoas são fardos e não presentes. Então, ela substitui o amor pelo cinismo, destruindo a química do corpo de Cristo. Depois, a endorfina, o sistema de alívio ou a hipomone. Os endorfinistas são opioides. A opioides é uma morfina natural produzida pelo sistema nervoso central para inibir a transmissão de sinais de dor e produzir sensação de euforia. Elas são liberadas apenas sob estresse físico, dor, esforço intenso. Ela é a base do controle do equilíbrio. O princípio biológico de que é válido, é necessário, porque o resultado vai valer a pena. É quando você lida com uma situação difícil e insiste nela, porque você sabe que se aquilo melhorar, vai trazer um resultado muito gracioso. Quem é que promove esse sentimento em você? É esse hormônio. O Espírito Santo usa isso por quê? Porque essa é a química da perseverança, a palavra upomone no grego. Tiago diz que a gente tem que ter grande gozo quando passar por provação. Isso quer dizer que nós somos resilientes às dificuldades, porque quando a gente resiste às dificuldades, Deus altera esse nível de hormônio no nosso corpo. Biologicamente, então, Deus nos equipou com um sistema que nos premia a não desistirmos diante da dor e das dificuldades. Então, a vida cristã envolve sacrifício, às vezes jejum, desconforto físico, vigílias, carregar uma cruz, orar de madrugada ou fazer outras coisas. É a endorfina que vai dando a gente a capacidade de vencer e ter resiliência. O crente que evita todo tipo de dor, desconforto, atrofia a sua capacidade espiritual e biológica de sentir o prazer da superação em Cristo. O contraste com a assídia. A assídia é a fuga do esforço. É ela que faz as disciplinas espirituais serem pesadas. O cara vai orar meia hora e parece 1000 horas. Tem gente que fala assim: pastor, eu começo a orar e eu oro 5 minutos, já acabou as minhas palavras. Eu não sei como, porque tem 1 bilhão de coisas para orar. E às vezes, se não separar um dia, você não consegue falar nem 1/3 delas. Mas por quê? Porque a alma cansa, fica tedioso, porque alguma coisa foi alterado no seu comportamento e nas suas emoções por causa do pecado, e isso interfere até na forma de orar. Porque a gente, embora possa ter essa resistência, a gente tem que vencer a resistência. Você começa a orar, às vezes, dá 5 minutos, começa a cansar, você insiste. Quando dá 10, você ganha um pouco de vigor. Quando dá 20, você está feliz, você está alegre, você está falando em língua, você está orando. E quando você vê, você já orou 1 hora. Porque você resiste, a endorfina é liberada e você tem o prazer da superação. Graças a Deus, consegui orar meia hora. Graças a Deus, consegui orar 1 hora. Porque você precisa vencer e lutar nesse processo. É igualzinho como ler a Bíblia. A pastor começa a me dar um sono. Então tem que insistir, porque a proporção que você vai vencendo, haverá o prazer da superação. O outro hormônio é a acetilcolina.
pouco conhecido é a química do foco e da matetez. Frequentemente esquecida, a acetilcolina é o neurotransmissor ou hormônio essencial para a atenção focada e a neuroplasticidade do cérebro. Ela que permite o cérebro gravar novas informações, em viver novas experiências. É ela que mexe com o nosso sistema de significado. Então, ela é muito, mas muito importante para o nosso senso de aprendizado profundo e não apenas ruído superficial. Como o mundo digital, com suas distrações constantes, que fragmenta a atenção e deprime, então, a produção desse químico vital para a nossa existência. Esse hormônio é a base biológica para o discipulado. A palavra grega matetês, que significa literalmente aprendiz ou aquele que imita, e ela é necessário para você ser discípulo, foco para sentar e aprender aos pés do mestre. O culto racional que Romanos 12:1 diz, não é possível sem a acetilcolina, pois exige o engajamento cognitivo da verdade, não apenas a euforia emocional. Ou seja, a meditação bíblica profunda, o ensino bíblico profundo só é possível se esse hormônio for liberado. Senão as pessoas vão distrair, não vão entender nada, vão desprezar isso, porque é isso que faz a gente sentar para aprender e crescer. E se tem uma coisa que caracteriza o cristão, é o discipulado. Ele é um aluno, ele ama aprender, ele ama sentar. Tudo que acontece no cristianismo é por meio do discipulado. É alguém ensinando alguém, é alguém treinando alguém, é alguém sendo o discipulador de outro. Não existe vida cristã sem o discipulado. Esse neurotransmissor foi criado por Deus e veja aonde ele ajuda na vida espiritual. Ajuda a gente em tantas outras coisas para o mundo real que a gente vive, mas principalmente no mundo da igreja. É o contraste da assídia, que não consegue focar, começa a ler a Bíblia e logo pega o celular. Às vezes não faz, pastor, eu estou lendo a Bíblia, mas eu fico, poxa, são 4 capítulos, nossa, só acabei a parte familiar, nem tem a parte pessoal. E aí, às vezes, ela só lê a parte familiar. Ela fecha a Bíblia e olha só, irmãos, como a gente é escravo. Na mesma hora, ela abre o celular e fica lá meia hora, 40 minutos. Eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos com muito carinho. Se a gente não treinar a nossa mente nas disciplinas espirituais, nós teremos muito problema com Deus. E a nossa vida eterna está em jogo. O pecado vai destruir você. F, o cortisol, o antagonista ou a química da queda e do medo. O cortisol, então, é o hormônio do estresse crônico. Embora útil em perigos imediatos, quando cronicamente elevado pelo vício, ansiedade e falta de sono, ele se torna, então, neurotóxico, matando neurônios, bloqueando a ação da ocitocina e da serotonina. Esse é o hormônio que atrapalha as pessoas de serem felizes. Ele é o corrosivo químico da alma. Ele é o pecado das emoções. É a bioquímica da incredulidade. Diz a Bíblia que você precisa não temer, e ela fala isso por 365 vezes. Porque o medo crônico é a antítese da fé. E no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então, biologicamente, o amor, a ocitocina, literalmente lança fora o medo. E quem é o medo? O cortisol. Vou ler para vocês. A Bíblia diz que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança o medo fora. Qual é o único hormônio que consegue reduzir esse nível de cortisol? A ocitocina. Então vamos lá. Biologicamente, o amor, a ocitocina, literalmente lança fora o medo, o hormônio do cortisol. É um versículo bíblico mostrando para a gente, baseado na neurociência moderna, como isso acontece no mundo biológico. Então, viver sob o domínio do cortisol é viver como órfão, em estado de alerta constante, sem confiar em Deus. Por isso que o cortisol produz ansiedade, produz depressão, produz os estresses, produz essas anomalias comportamentais que faz as pessoas sofrerem muito. Jesus disse em Mateus 6 que nós não podemos viver ansioso com coisa nenhuma.
Porque a ansiedade é a antítese, é o contrário da fé. Ou a gente tem fé ou ansiedade. Ou a gente confia em Deus ou está ansioso. Esse é um processo bíblico, mas é também um processo biológico. Porque tudo que acontece no mundo espiritual também acontece nas suas emoções. Porque você é participante disso. Você por inteiro, cada célula do seu corpo está inserida em cada ação que você faz. O contraste com a assídia. A assídia, então, é frequentemente acompanhada do desespero. Ou seja, o crente assidioso vive nesse estresse surdo de angústia em que a vida não tem sentido. Então, a assídia é companheira do cortisol, que impede a gente de sentir a paz de Deus, prendendo num ciclo de exaustão, sem trabalho e cansaço sem luta. As pessoas hoje estão cansadas, sem fazer nenhum esforço. Estão desanimadas, sem estar realizando nada de importante. E elas estão na exaustão. As pessoas estão, irmãos, tão doentes emocionalmente, que elas estão explodindo por nada. Não aguento isso. E o nível que está explodindo elas é tão insignificante, mas por que está acontecendo? Porque essas pessoas estão doentes espiritualmente e emocionalmente. O pecado adoeceram e elas estão cansadas. Elas dormem 8 horas de sono e acordam cansadas. Dormem 10 horas de sono e acordam cansadas. Dorme o dia todo e acorda cansado. Porque o cansaço não é físico, é um cansaço espiritual. Então, o corpo nunca pode descansar se espiritualmente você não encontrar descanso em Deus. Terceiro ponto, então, a santidade integral. 1 Tessalonicenses 5:23. Paulo diz assim, o mesmo Deus de paz vos santifica em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Uma vida espiritual saudável não ignora o corpo, ela o governa. Quando vivemos em pecado, a ansiedade crônica ou o vício em telas desregula essa orquestra criada por Deus de forma extraordinária. Os hormônios é uma orquestra divina que, quando equilibrado, produz uma vida perfeita, uma sinfonia extraordinária. O cortisol, o estresse, sobe, a serotonina desce. O resultado é um corpo doente que grita tão alto que o espírito não consegue ouvir a Deus. Portanto, a santidade envolve cuidar dessa química, dormir bem, comer bem, evitar vícios, evitar o pecado, cultivar pensamentos que gerem hormônios de paz e não de caos. Me fala, qual é o livro do mundo que pode produzir tudo isto a não ser as Escrituras? Qual é a religião do mundo que produz? Só o cristianismo verdadeiro, autêntico, se encaixa. Vamos então, conclusão. O desmame biológico para a plenitude espiritual. A conclusão que chegamos, navegando pelas ciências e pelas Escrituras, é assombrosa e também libertadora. A santidade é o único estado fisiologicamente sustentável para o ser humano. Eu vou repetir. A santidade é o único estado fisiologicamente sustentável para o ser humano. Só existe uma pessoa feliz se ela viver uma vida de santidade. Deus não nos deu mandamento para nos oprimir ou para nos tornar infelizes como o diabo mente. Pelo contrário, a Bíblia ensina que viver o Evangelho produz não só a bênção da obediência do relacionamento com Deus, como o texto diz, você irá bem em todas as coisas. Por exemplo, quando um moço decide viver uma vida de santidade e não presa na promiscuidade, na pornografia, esse menino tem uma emoção mais equilibrada. Ele tem um desempenho pessoal melhor do que os outros. E ele tem uma condução de gentileza que os outros não têm. É muito comum eu sentar com as pessoas, eu começo a conversar e falar assim, rapaz, você é um viciado em pornografia. Ele fala assim, mas como você sabe, pastor? Porque qualquer um que expressa no comportamento. Porque o corpo mostra isso o tempo todo. Então, se você decide não se entregar a isso, até o nível de gentileza da pessoa muda. Porque toda pessoa que é presa nisso é irritada, é impaciente, é inconsequente, é mal criada. Entrou nesse negócio, se viciou nisso.
Por que, irmãos, hoje que a estatística diz que 80% dos cristãos estão se envolvendo com a impureza, principalmente com a pornografia? Hoje nós temos um outro dado: mais de 60% dos crentes são viciados em jogos online. Hoje o maior problema das empresas é seus funcionários que estão endividados por causa de jogos online e estão doentes emocionais, irmãos. Está todo mundo pegando atestado, ficando encostado no INSS, porque está gerando neuroses comportamentais, estão destruindo a saúde mental das pessoas. Como escreveu Irineu, discípulo do apóstolo João: Glória Dei vivens homo. A glória de Deus é o homem plenamente vivo. Essa vida plena não é descarnada, mas profundamente encarnada. Cada neurotransmissor é uma letra no alfabeto que Deus usa para escrever sua história em nossa biologia. Ou seja, Deus escreveu o evangelho dos nossos hormônios. Os nossos hormônios são a pregação do evangelho. Tem o pecado, tem o amor, tem a redenção e tem o perdão. Quando eu falar sobre a pregação do evangelho, eu vou te falar qual é o hormônio que sacrifica para que os outros não morram. Então, a santificação não é apenas espiritual, é também um processo de reequilíbrio neuroquímico, onde a graça de Deus opera através dos mesmos sistemas que o pecado tenta o tempo todo corromper. O Espírito Santo é o verdadeiro psicofarmacologista divino, administrando a dosagem perfeita de cada neurotransmissor através das disciplinas espirituais. Por isso, irmãos, jejum, oração, leitura bíblica, que os nossos pais falam: eu nunca vi meu pai transigir em absolutamente nada. Meu pai nunca tomou uma aspirina, naquele tempo tinha aspirina. Ele morreu com 62, porque adoeceu, e Deus disse: você vai morrer por isso. E adoeceu e morreu em 20 dias. Ele nunca transigiu um mandamento que eu pudesse ver. Então ele foi o cara mais equilibrado, mais saudável que eu já vi na vida, porque ele entendeu isso. Um homem que sempre amou as Escrituras, todos os dias, o tempo de oração, leitura bíblica. Um homem que serviu a Deus na escola dominical, no trabalho. Meu pai nunca faltou um culto. O pai trabalhou 25 anos, ou quase 30 anos, na mesma empresa. Ele nunca faltou um serviço. Não tinha ônibus, saí de casa 1h30 mais cedo, ia a pé até o centro de Vitória. Chegava lá, os outros amigos não iam, tem que dobrar, mas ele não. Ele dizia: meu filho, é vergonhoso isso. É gente que ainda não entendeu o que é caráter. Porque na roça eu andava 1, 2, 3 horas a pé para ir num culto, para ir em um lugar. Nem cavalo eu tinha, nem bicicleta eu tinha. Para ir para a escola eu tinha que andar todos os dias 2 horas a pé. Eu não posso ir a pé para o trabalho, para os irmãos verem. Por quê? Porque a estrutura desse homem espiritual demonstrou uma vida espetacular em todo sentido. Então veja, a vida cristã disciplinada não é legalismo, mas uma neurogênese espiritual. A criação de novos caminhos neurais facilitam a santidade. Nada tem o poder de produzir novos caminhos neurais como a Bíblia. Se você quiser mudar seu comportamento, você precisa ler as Escrituras com a devoção necessária. Se fizer a leitura corrida, cansado, se eu vou acabar a leitura, você vai ler, não vai te acontecer nada. Mas se você ler com o espírito de temor, de reverência, meu filho. Eu fiz um teste com a irmã uma vez. Disse: irmão, pastor, não fica mais, é depressão. Eu falei assim: irmão, eu fiquei chateado. Falei assim: a última vez que eu atendo a senhora, eu vou te fazer um desafio aqui. E depois disso, não me procure mais. Estava chateado com aquilo. Você vai me garantir que durante 90 dias, 3 meses, todos os dias, você vai tirar um tempo de oração e um tempo de leitura bíblica. Você vai estar nos cultos da quarta, no culto do domingo, nós conversamos lá. É uma condição, você precisa me garantir isso, porque se você me garantir isto, eu garanto o resultado. Se em 3 meses você não for curada
dessa depressão, então esquece o que eu prego, esquece quem eu sou. Você está livre para fazer o que você quer. Não demorou 30 dias, irmão. Ela voltou feliz. Pastor, nunca mais fiquei sem dormir, nunca mais. Faltava vergonha na cara para levar Deus a sério, gente. Então vejam, as duas chaminhas do canto oitavo, as notificações, a urgência, o caos digital, estão clamando flejas, que no romance é o barqueiro da ira e da ansiedade. Vai vir buscar a sua alma todos os dias. O mundo quer você inflamado, dopado, distraído e com medo. O sistema do anticristo, que eu vou pregar daqui a um tempo para te mostrar, opera na alostase, no desequilíbrio perpétuo que gera escravos dependentes. O anticristo vai comandar. Irmãos, eu vou ler o texto de Apocalipse, eu vou mostrar para os irmãos como a Bíblia usa uma linguagem antiga, mas que se encaixa perfeitamente no controle absoluto que o mundo digital tem sobre as pessoas. E o diabo precisa que eu e você seja escravo disto. Então, vamos pensar um pouquinho aqui no diagnóstico pastoral da desregulação. Primeiro é o déficit dopaminérgico, é a apatia espiritual, é a falta de zelo missionário, a falta de oração, a falta de leitura bíblica, a falta de orar. Depois é o déficit, a falta de serotonina. Gera depressão, ingratidão crônica, falta de comparação social e falta de comunhão. O déficit da ocitocina, isolamento, desconfiança, frieza relacional que gera. O excesso de cortisol. Ansiedade, depressão, irritabilidade, murmuração, ingratidão. E o déficit da GABA, que eu não falei, mas também é um hormônio, que é aquele hormônio que faz você dizer não. É o freio que Deus colocou em nós. Quando esse hormônio é acionado, você diz assim, não, isso não pode ser feito. É o hormônio da vontade. Ele governa a decisão. Não, vou fazer. Vou comer, não vou comer, vou andar, não vou andar, vou levantar, não vou levantar, vou sair, não vou sair. É ele que coordena essas sinapses. Então a falta dele é a incapacidade de você se desligar, de você ficar envolvido com esse mundo, com esse mundanismo, com essa vida louca que nunca muda, que nunca para, que nunca descansa, que nunca dá uma parada. Eu vou abandonar isso e vou mudar de vida. E uma ruminação mental, é o chamado pensamento acelerado. Você tem um monte de conceitos errados e isso é uma anti-oração, ou isso é a murmuração emocional. É o pecado que matou a nação de Israel no deserto. Mas hoje Cristo nos oferece o Shalom. Nós precisamos sair daqui hoje decididos a iniciar, irmãos, um desmame biológico e espiritual. Assim como uma criança precisa ser desmamada para comer alimentos sólidos, nós precisamos desmamar nosso cérebro desses ruídos para provar a boa palavra de Deus. O que faremos então a partir de hoje? Vai aqui alguns conselhos. Redimiremos a dopamina, pararemos de buscar satisfação em cisternas rotas, telas e vícios, e vamos direcionar o nosso desejo para a apocaradoquia, para a missão, ou seja, a expectativa ardente para o reino, para a missão e para a volta de Jesus Cristo. Segundo, cultivaremos a serotonina, trocaremos a murmuração e a comparação pela gratidão radical. Agradeceremos pelo que temos, até que o contentamento inude todo o nosso sistema de emoções. Se você quer aprender a ser grata, começa a agradecer a Deus todos os dias por todas as coisas, pelas coisas mais sem sentido, e começa, que você vai ver como isso vai crescer. Depois nós buscaremos a ocitocina, sairemos do isolamento do quarto e abraçaremos os nossos irmãos. Vamos praticar o discipulado radical, vamos viver a koinonia real, olho no olho, comunhão, ouvindo uns aos outros, destruindo o cortisol do medo e produzindo o amor perfeito entre nós. Quarto, abraçaremos a endorfina, não fugiremos da dor, do jejum, da disciplina, da oração. Nós vamos perseverar na oração, nós vamos perseverar no jejum, nós vamos perseverar na comunhão, nós vamos perseverar no partir do pão, nós vamos investir na nossa cura, no nosso casamento, nos nossos cultos, serem treinados, nós vamos discipular uns aos outros. 5, nós protegeremos a acetilcolina, nós fecharemos a porta
nós desligaremos o celular, nós abriremos a Bíblia, nós faremos a leitura devocional e nós vamos recuperar a nossa capacidade de ficar sentado, focado e aprender aos pés do Mestre. Que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, o grande Salvador, não cure apenas o nosso espírito, mas restaure a nossa biologia. Que a nossa oração seja o silêncio das redes, que a nossa vida santa em toda maneira de viver e que o nosso corpo seja de fato o templo do Espírito Santo e que a única chama que arde no nosso peito não será da notificação, mas do fogo do Espírito que não consome, mas que vivifica. Termino com o texto de João. Amados, oro para que vocês todos tenham saúde e que vocês vá bem em tudo, como assim vai bem a vossa alma. 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Até nossa neuroquímica pode e deve glorificar aquele que nos criou como seres maravilhosamente complexos, onde cada molécula canta a sua glória. Todos os hormônios que estão em você e que você usa para a alimentação, para o trabalho, para a vivência, para a vida, não foram criados primeiramente pensando nisso. Foram criados para conduzir você. Cada célula do seu corpo, porque quando o hormônio é jogado no meu corpo, se eu estou cheio de dopamina, até a unha está cheia desse negócio. Não há uma célula no corpo que não é tomada disso. Ou seja, cada célula do meu corpo foi programada desde a criação para desejar a Deus, para buscá-lo, para ansiá-lo. Parece que os nossos hormônios são criados para que Deus venha e isso nos torne tão pleno, tão completos para um relacionamento pessoal com Ele. Tudo isso é para restaurar a imagem original de Deus em nós. Uma vida saudável, emoções saudáveis, uma vida espiritual focada em Deus e na oração. Eu vou pregar na quarta que vem e mostrar para os irmãos o perigo da igreja dopamina, quando a gente fica despertando esse sentimento e desprezam os outros neurotransmissores, os outros fatores importantes e que produz em nós maturidade e a estatura do varão perfeito, que é a estatura de Jesus Cristo. Senhor, nós te louvamos nesta noite e pedimos que a sua graça nos ajude e que seu Espírito Santo opere uma obra em nós, no nome de Jesus. Amém.